Com esta programação, temos a intenção de ajudar os novos convertidos, os novos irmãos, muitos que estão iniciando a sua vida espiritual, muitos que têm interesse nas Escrituras, mas têm dificuldade em compreendê-la e, às vezes, busca, através da mídia mesmo, escuta sobre temas, escutam a fita, o DVD, escuta lá o vídeo de alguém, e tem muita coisa maravilhosa acontecendo. Eu louvo ao Senhor pela igreja, a igreja é viva, mas tem muito desastre. E, como nós temos consciência, eu tenho absoluta segurança que jamais fiz alguém errar. Eu absolutamente seguro que nunca fiz alguém errar em relação à fé, às Escrituras, à revelação de Deus. Então, eu me proponho a fazer leituras, às vezes, mais longas, a trazer textos que, de alguma forma, alguém não faz. Vivemos a época da pressa e as pessoas têm uma reflexão aqui e tal. Eu sei que é muito bom refletir, mas a palavra de Deus não foi nos dada para reflexão, ela foi nos dada para examinar, para ler, para amar, para seguir. A palavra de Deus não foi entregue a nós para reflexões. Reflexão se faz numa festa, num horário sacrificado, ou digamos, uma meditação matinal. O sujeito leu e fez a sua reflexão, não está preocupado, está apenas querendo edificar melhor a sua vida. Ótimo, maravilha. Mas a igreja não vive de reflexão, ela vive da palavra como alimento, como pão. Uma pessoa não vive só com lanche. Reflexão seria um lanche. E eu não trago reflexões, eu trago mensagens, eu trago a palavra, eu leio a palavra e, dentro da minha limitação, exponho. O nosso texto é 1 Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 6, e é maravilhoso para mim e para vocês, porque nós aprendemos, nós temos aqui o benefício da leitura. É maravilha. Eu louvo a Deus porque gosto, eu louvo a Deus porque acredito, e você também deve ter esta alegria e o benefício da palavra santa, a palavra de nosso Senhor para nós, para a sua igreja, para o seu povo. Então, a leitura, 1 Samuel 7. Vieram os homens de Quiriate-Gireate e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de entre si os Baalins e aos Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o povo em Mispa e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Bendito Deus, Pai Santo, Pai bondoso, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela leitura em Tua santa palavra. Obrigado pelos nossos ouvintes, pelos nossos internautas. Obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja. Eu te louvo e te exalto, Senhor, pelos meus amados irmãos.
abençoa e guarda cada um, cada vida, cada lar. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, é uma bênção a gente acreditar. Tem gente que acredita, faz de conta. Eu acredito, mas eu não uso. Eu gosto da doutrina, mas eu não assisto. Eu gosto da escola dominical, mas eu não participo. Eu faz de conta. Mas eu louvo a Deus porque eu não faço de conta. Eu gosto, eu acredito, eu aprendo e eu ensino. O nosso tema é confissão reparadora. Israel passou muito tempo sem administração, sem rei, sem sacerdote, eles não tinham compromisso, não existia o templo era, na antiga aliança, e para mim hoje, o templo, o meu templo, a minha congregação, é um ambiente agregador, necessário e maravilhoso, e eu glorifico a Deus. Eu tenho esta felicidade. Eu não tenho interesses na igreja. Eu não vou para a igreja para faturar, eu não vou para a igreja para vender, eu não vou para a igreja para comprar, eu não vou para a igreja para outra finalidade, a não ser adorar o Senhor e rever os irmãos. Adorar o Senhor e me relacionar com a sua igreja. Portanto, meus amados, Israel havia já há muito tempo que estava no sofrimento, envolvimento com o paganismo, aprendizagem nociva à sua instrução, a instrução recebida de Deus, recebida através de Moisés, e tudo que Deus falava para eles, falou para eles, orientou para eles, para evitar miscigenação ou casamentos interraciais, para evitar adoração falsa, para evitar reconhecer o valor, se é que tinha algum valor, os deuses das nações, a ordem de Deus, apesar de ser reprovada hoje pelos doutores aí da esquerda, e por algum tolo da direita também, mas a ordem de Deus era eliminar. Quando eles entrassem numa cidade daquelas terras que o Senhor havia prometido, a ordem do Senhor era que eles deveriam quebrar os altares, quebrar os ídolos, quebrar toda a simbologia da fé falsa e ali invocar o nome do Senhor, adorar o Senhor, bendizer o Senhor. Era essa a instrução. Eles ficaram sem a instrução verdadeira, sem o verdadeiro temor, perderam muito, e então vêm as consequências do afastamento, as consequências de estarem sem a proteção divina. Eu gosto de ensinar, e para mim todo mundo é passível de aprendizagem, e também facilito bastante, porque eu acho o seguinte, crente é para estar na igreja do Senhor, para estar em comunhão com o Senhor. Crente lá fora é só para apanhar, como crianças longe dos pais. As crianças longe dos pais, de vez em quando a gente vê uma criança ser morta, ser molestada, e hoje não tem muita agressão exatamente por causa das leis, não tem muita agressão assim física, insulto, mas há um tempo atrás, criança na rua apanhava dos colegas, apanhava do pai do colega, apanhava da mãe do colega. Tinha um menino que chegava em casa depois da terceira surra. Então, mas a gente tem que estar na presença de Deus. Assim como a criança tem a proteção dos pais, nós precisamos da proteção do Senhor. Israel estava sem a proteção do Senhor. Israel tinha abandonado a verdadeira fé, Israel tinha abandonado a palavra, Israel tinha negligenciado até o respeito e também, é claro, a responsabilidade, o sustento dos levitas. Os levitas andavam fazendo bico, levita, essa história de hoje, que se reveste de imoralidade, uma indecência, eu deploro em todos os níveis. Cada perverso faz a sua igreja de fundo de quintal. Lá, em Israel desviado, acontecia. Cada levita fazia o que queria, cada levita estava se virando nos 30
para sobreviver, porque não havia organização, não havia temor, era um desastre. As guerras não cessavam, e sem a proteção de Deus, a nação pequena, desorganizada, desestruturada, sem tecnologia, comparando com os filisteus, cada guerra que eles entravam era uma derrota. E, na pior de todas, os filisteus levaram a arca como troféu de guerra e mataram muita gente, e o sacerdote Eli, o juiz e sacerdote Eli, morreu do trauma da guerra, e os filhos deles foram mortos, e uma nora morreu no parto, em trabalho de parto. Foi um desastre, e a arca foi levada. Acontece que aquela arca não era para os filisteus, aquela arca era para Israel, e a arca começou a dar problema para eles. Aonde eles levavam a arca, cada cidade que a arca levava, era levada, a dificuldade aparecia, enfermidade, peste, uma série de dificuldades, terminaram devolvendo a arca, e a arca ficou em Kiriat Jearim, uma pequena cidade, um lugarejo, na região de Hebrom. Então, meus amados, a casa daquele homem foi abençoada. A casa que tem a palavra de Deus é abençoada. A família que tem temor de Deus é abençoada. Quando o crente tem temor, quando nós temos o temor do Senhor, nós somos abençoados. A nossa vida é diferenciada. E isto é uma bênção. E esse texto, 1 Samuel 7, de 1 a 6, descreve exatamente. Só que a história é longa, e aqui a primeira parte do capítulo 7 é continuação do capítulo 6. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor, porque no capítulo 6 alguém estava querendo se livrar da arca. Olha, quem vai ficar com isso aqui? Quem vai levar essa arca? Rapaz, comunica o pessoal lá de Kiriat Jearim, quem sabe eles levem. Então veio a comunicação e levaram a arca, levaram para a casa do Abinadab, era na região montanhosa de Kiriat Jearim, em Hebrom, e ali consagraram um filho. Nós não sabemos qual foi o processo, como foi, mas era feito assim. Você vai tomar conta disso aqui. Aí consagraram, dedicaram, organizaram, nomearam uma pessoa, o Eleazar, filho do Abinadab, e esse senhor ficou encarregado de guardar a arca de Deus. E desde aqueles dias a arca ficou lá. E passaram-se o tempo, foi passando. 20 anos depois, Israel lamentava a falta da organização no culto. A casa de Eli estava arruinada, tinha se cumprido a palavra terrível de juízo contra a casa de Eli, e o profeta Samuel estava ajudando. Ele estava com o povo, ele era juiz, julgava Israel e era profeta de Deus. Muito jovem, um homem de pouco mais de 30 anos nesse período. Muito jovem, o profeta Samuel. Então, meus amados, a nação em frangalhos, arruinada em todos os aspectos, aí começaram a lamentar. Isso é culpa nossa, nós somos culpados, a arca foi tirada, nós não temos agora compromisso com Deus, o nosso símbolo maior, o símbolo da presença de Deus. Aí começaram a lamentar. Todos lamentavam, todos concordavam. Realmente, nós estamos em apuros, nós estamos sob juízo, por causa disto. E quando Samuel, se inteirando, ouvindo, sabendo destas reações, aí Samuel, homem de Deus, de fato e de direito. Hoje tem muito homem de Deus de direito,
O sujeito cria uma organização, então ele é o tuxá, ele é o pajé, ele é o chefe, ele é o dono. Agora, de fato, é outra história. Mas Samuel era homem de Deus, de fato. Samuel era homem de Deus, de direito. Ele tinha sido ungido, chamado, ungido, nomeado. Este homem tinha uma vida já macerada. Era um sofrimento enorme, que o seu sofrimento começou quando o Senhor chamou e disse que ia destruir a casa do Eli. Imagina um adolescente ouvir isto de Deus e ele ter que dizer, ele já era, aquilo ali era o teste de ferro dele. Não era a testa de ferro, não. Era o teste. Era uma coisa terrível. E o Eli ainda forçou. O Eli disse, você vai ter que dizer, senão, como que você é quem vai se prejudicar. E ele disse, mas era terrível esse homem já experimentado pelo sofrimento com a causa, com o povo. E ele agora ouvindo, consciente disto, aí ele entra com uma solene exortação, 1 Samuel 7,3. Ele diz a todo o povo, se vocês, com todo o coração, com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, demonstrar isto. Se vocês estão de fato lamentando, se vocês estão convertidos, então lamente isto de fato. Lamente isto, demonstrando. Dê uma demonstração de arrependimento. Então tirai os deuses estranhos. A nação de Israel com deuses estranhos. Eu sou do campo e na minha região, quando naquela situação, nos anos 50, 60, muita gente fugindo da seca de 58, pelo menos, muita gente saiu, e os que foram embora para São Paulo deixaram os ídolos com os amigos. Toma conta disso aí. Então, os filisteus, os jebuseus e outros lá faziam amizade com os israelitas, casavam as filhas em aberta desobediência, uma afronta à palavra de Deus, que proibiu que eles se relacionassem desta forma matrimonial, e agora eles estavam tendo, além deste compromisso social com o casamento, eles estavam se envolvendo com a falsa religião. A moça casava com um pagão e ele trazia os deuses paternos, os deuses de casa, os deuses da família. O rapaz casava com uma pagã, ela trazia. Aquele caso célebre de Raquel, que escondeu os ídolos de Labão, aquilo era absolutamente natural no Oriente. Aqui, meus amados, Samuel exorta solenemente, se vocês realmente estão arrependidos, tirai os deuses, tirai os ídolos, as astarotes, preparai o vosso coração. Astarote eram as imagens pequeninas da deusa mãe, a deusa da fertilidade. Esta senhora maldita dos dias de hoje é a mesma desgraça. O nome é ocidental, o nome é mudado, as coisas mudam assim. Mas a desgraça é a mesma. E Samuel diz, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só. Olha a exigência. Olha aqui a orientação. Não divida a fé. Não pode dividir a fé. O Senhor não aceita esta divisão. Preparai o vosso coração e tirai os ídolos e consagrai-vos ao Senhor para servir a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. O versículo 4 diz que eles fizeram conforme a orientação do profeta. Então os filhos de Israel tiraram de entre si os Baalins, ídolos do lar, pequenas estátuas, e aos Astarotes, estátuas da deusa, pequenas representações, e serviram só o Senhor. O versículo 4, maravilha. Só que isso foi muito passageiro, foi muito momentâneo. O versículo 5, meus amados irmãos, nos diz que Samuel disse a eles,
congregai todo Israel em Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. Era necessária uma reconciliação. Meus amados, é impossível prosperar distanciado. Toda prosperidade de quem abandonou a fé, de quem se distanciou, é falsa. Toda prosperidade de quem abandonou a fé é falsa. E eles aqui são levados a uma reconciliação, levados a reconciliarem-se com Deus. Samuel orienta: congregai-vos em Mispá, todos, façam um esforço a mais para que haja um grande ajuntamento. E eu orarei por vós ao Senhor. E o versículo 6 nos diz: congregaram-se em Mispá e tiraram água. Esta versão deixa muito a desejar, porque simplesmente diz: e tiraram água. Quem, o ocidental aqui, lendo de alguma forma, tiraram água para uso, para o consumo, mas tiraram água para fazer uma libação. A água representava a sua própria vida, e eles tiraram a água, fizeram um ritual com aquela água, derramando aquela água perante Deus, simbolizando que estavam derramando a sua vida, derramando a sua súplica, derramando o seu pranto, derramando a sua vida na presença de Deus. Mas não foi só isto. Também Samuel orientou e houve um jejum. Jejuaram todo aquele dia, um dia sem comida. É um dia de sacrifício literal. É um dia para orar, suplicar, jejuar e reconciliar-se com Deus. E eles fizeram a confissão reparadora do nosso tema. Eles disseram: pecamos contra o Senhor. Nosso problema é só este grande problema, este grave problema. Nosso problema foi pecar contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor. Esta confissão, meus amados irmãos, quantas desculpas a gente lê na Bíblia. Começa lá no Adão. A mulher que tu me deste. Aí a mulher diz: a serpente me enganou. E depois, até hoje, desculpas. Por que aconteceu? Não, é porque... Aí vão dar desculpa. Mas o que Deus quer ouvir de nós é a nossa confissão. Samuel preparou aquele encontro, aquele ajuntamento, aquela solenidade para reconciliar a nação com Deus. E só isto foi suficiente, irmãos. Pecamos contra o Senhor. Porque o pecado de desobediência, o pecado de rebelião, é como a feitiçaria. E eles tinham se rebelado contra a ordem de Deus, contra os mandamentos, contra a palavra santa. Meus queridos irmãos, aí Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. O Samuel, um jovem juiz, preparado por Deus para uma árdua, para uma terrível missão, estava ali a serviço do povo, e Deus honrou o seu ministério. Que Deus possa ajudar a cada um de nós que ministramos, nós que administramos, que Deus possa compadecer-se de nossas congregações. Eu me aflijo com a situação de hoje. Me aflijo porque vejo e me aflijo porque sou censurado quando falo. Ontem mesmo, um culto especial, culto de missões, e eu falando sobre uma igreja sintética criada por Satanás, que não tem compromisso, nem tem compromisso com a palavra de Deus, nem tem compromisso com os homens, nem tem compromisso com a igreja. Flutuando um dia aqui, um dia acolá, atrás de novidade. Alguns que eu conheço são um desastre. Os que saíram querendo melhorar, pioraram muito, conseguiram ficarem bem piores. Eu encontrei com o sujeito, ele saiu da Assembleia de Deus e entrou no sistema presbiteriano por causa da predestinação. Passou um período por lá,
Eu não sei se o sistema não era muito bom para comportar um tolo, e ele, a terceira vez, quando encontrei de novo, já estava lá nos luteranos. E eu não deixo por menos, eu disse, agora aprendeu a acender vela, né? Porque no culto luterano tem velas lá como símbolo da presença de Deus, alguma coisa lá que eles fazem. É uma herançazinha do catolicismo do Lutero. E o rapaz, agora ele passa bem por longe de mim. Eu não sei em qual seita ele possa estar agora, mas me evita. Olha, me evitar é fácil. Eu posso evitar qualquer um pode me evitar, mas ninguém evitará a responsabilidade diante de Deus. Do juízo, não escaparemos. A responsabilidade é grande. E Samuel conduziu a nação ao arrependimento, à reconciliação. Que nós, pastores, tenhamos a graça de reconduzir nossos rebanhos, nossos irmãos, aqueles que o Senhor nos confiou para uma vida melhor com o Senhor e com a sua igreja. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, meu Senhor, pela tua palavra. Eu te louvo e te agradeço pelos meus irmãos. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela minha participação nela. Obrigado, meu Senhor, por este trabalho. Obrigado, meu Senhor, pelos meus ajudadores. Querido Senhor, Deus amado e santo, Senhor da glória, dá-nos graça, Senhor, para fazer a tua obra com alegria e temor. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo mais, às 21 horas, estaremos na Rádio Vida 102,9. E amanhã, o Senhor permitindo, voltaremos a esta conexão com a Rádio Metropolitana e o Facebook. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.